Gente, a minha amiga vem passando por muitas lutas e ela teve um bebê recentemente de 1 ano e pouquinho e ele nasceu com problema no intestino. O que eu estava vivendo, eu achava que o que eu estava precisando era trabalhar, ganhar dinheiro. Mas eu tinha uma vida vazia. E eu, Então eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, do qual eu me arrependo. Eu nunca sofri tanto na minha vida, mas também eu nunca fui tão feliz, sabe? Eu nunca me senti tão completa. Então você imagina assim, a dor que foi pra mim. Eu queria pegar meu filho, não podia. Eu acordei o Samuel passando muito mal. A gente correu com ele pra emergência e eu nem sabia o que me esperava naquele dia. Que meu filho não tá bem, eu quero um médico agora, meu filho tá morrendo. Eles não garantiam o que ia acontecer, se o Samuel ia sair vivo, porque o Samuel estava muito grave. Quando eles saíram, ficou um silêncio dentro do quarto da UTI, só tava eu e o meu filho. Eu ouvi uma voz desse lado esquerdo, falou assim, repreenda. Naquele momento eu falei assim, é coisa da minha cabeça, eu pensei, Mas quando você não está sensível à voz do Espírito Santo, você acha que está alucinando, vendo coisas. Você demora a entender que o Espírito Santo está falando com você. Então a importância da gente, quando a gente começa a buscar, é importante que a gente esteja atenta ao que o Senhor está falando muitas vezes, para que a gente não se confunda. E eu ouvi pela segunda vez uma voz de um homem, falou, repreenda, pela segunda vez. Na terceira vez ele já falou com um tom de autoridade. Ele falou mais forte, repreenda agora. E eu levantei. Nessa hora eu não me recordo, mas eu fui tomada por uma força e eu comecei a orar em voz alta e comecei a falar. Eu lembro que eu falei, Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho. Eu repreendo no nome de Jesus agora que você saia desse quarto de UTI. O meu filho, a minha vida pertence ao Senhor. E fui falando, eu me recordo bem de algumas coisas. E depois disso, que eu fiz essa oração, eu sentei e eu senti um cansaço tão grande. E eu fiquei sem entender naquele momento o que tinha acontecido ali. No dia seguinte, a enfermeira veio. E ela chegou em mim, eu lembro como hoje, ela falou assim, mãe, nós não vamos dar mais o Tylenol para o Samuel, porque já faz 24 horas que o Samuel não tem febre. Glória a Deus. Uau. Foi. Meu Deus. E depois disso, o Samuel nunca mais teve febre. Ele passou por outras cirurgias e o Samuel nem sequer deu febre. Eu via durante 4 meses o sol nascer pela janela. E foi 4 meses assim, e falar pra você, eu não sabia o que era cansaço, eu não sabia o que era fome, eu não sabia o que era sede. A única sede que eu tinha era de buscar. Foi ali que veio uma sede tão grande dentro de mim, de buscar e orar. E eu fui definhando, Quem me via fala, meu Deus, você tá acabada, mas eu tava por dentro era uma leoa, sabe? O Senhor estava me forjando de uma forma assim tão linda que só eu e Deus entende. Eu quase o perdi há 3 meses atrás. Eu estava mais uma vez quase o perdi. Ele estava com muita distensão e estava vomitando muito. Então possivelmente eu ia passar mais 4, 5 meses no hospital. Eu ia passar o resto do ano no hospital. Foi quando o gastroenterologista encorajou os cirurgiões a fazer a cirurgia, a última cirurgia dele, porque a nutrição que ele usava estava comprometendo o fígado. Então eles estavam muito preocupados porque a qualquer momento ele poderia ter uma insuficiência hepática. Então eles decidiram fazer a cirurgia, mesmo sem querer. E uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida foi fazer jejum. Fiz o meu jejum 2 dias antes da cirurgia. Entreguei o meu jejum e descansei. Eu senti uma paz tão grande, eu tinha certeza que o Senhor ia operar o Samuel naquele dia. Fez o exame de contraste, que ele injetou o líquido para ver até onde tinha o bloqueio. Ele viu que todo o intestino dele estava bloqueado, literalmente todo comprometido. Meu Deus. Não tinha mais o que fazer. 90 não, vamos falar 100%, de certeza a gente vai ter que remover tudo isso aqui. E eu falei, isso significa o quê, doutor? Significa aquilo que a gente falou lá no início, quando tudo aconteceu. O Samuel, infelizmente, eu vou ser honesto com você,
O Samuel, como ele vai perder praticamente tudo isso aqui do intestino dele, ele não vai mais poder comer pela boca. Ele não vai mais poder comer pela boca porque ele não vai ter mais intestino para isso. Então ele vai viver da nutrição parenteral, que é a nutrição do coração, e você sabe que essa nutrição por muito tempo afeta outros órgãos do corpo. Então por isso que o prazo de vida vai ser muito curto. Esperei com uma paz tão grande, com uma certeza tão grande, que aí o cirurgião veio e eu vi assim a alegria no rosto dele. E ele estava se contendo, né? Falou: olha, a gente fez a cirurgia foi um sucesso. Uau, glória a Deus. E eles falaram, e aí eu comecei a chorar porque eu já sabia que foi o Senhor. E só eu sabia por que eu estava daquela forma. E eles estavam numa alegria tão grande que eles saíram contando para todo mundo. E aí ele falou: a cirurgia foi um sucesso. E ele numa alegria. Ele, em 40 anos de medicina, ele falou desse jeito para mim: em 40 anos de medicina, eu já operei muitas crianças. Eu já operei crianças na condição do seu filho até menos grave e não sobreviveram. O seu filho... Mal ele sabe que quem operou não foi ele, né? Aí ele disse: o seu filho literalmente foi um milagre. Aí eu só falei assim: eu sei. E aí eu falei assim: eu posso ver ele agora? Ele tá lá em recuperação. Aí a gente chegou lá para ver ele. Quando eu cheguei, eu e meu esposo, a gente só ajoelhou sobre o berço dele e eu comecei a dar glória a Deus, a engrandecer o nome do Senhor, porque eu sabia que naquele dia, especialmente naquele dia, foi o Senhor que tinha operado o Samuel. Eu senti o Samuel indo embora. Eu estava indo para a emergência com ele toda semana. O Samuel vomitando e perdendo peso, e eles não tinham mais o que fazer. Ele falou assim: a gente não tem mais o que fazer porque a gente não pode mais abrir o Samuel, porque se a gente abrir, a gente vai ter que tirar mais do intestino, que ele não tem o suficiente, e você sabe que se a gente tirar, ele vai ter que voltar a usar o TPN, que é a nutrição, e aí ele não vai mais poder comer pela boca. Então eles não queriam. Então a gente só vai levar o Samuel quando realmente ele estiver em estado gravíssimo, e aí infelizmente a gente vai ter que abrir, e espero que esse dia não chegue. E aí eu senti aquela angústia no meu peito, eu tava sentindo a dor da perda. Só que eu não falei pra ninguém. Eu tava aqui em casa, eu chorava, eu limpava os vômitos dele e ele deitadinho no meu colo durante esses 3 meses agora que aconteceu isso. Ele tinha se recuperado, ele estava perfeitamente bem, tirou essa nutrição, estava se alimentando normalmente, tudo normalmente. De repente, ele regrediu. Não sabemos o que aconteceu e o estômago dele começou a parar de funcionar. Já não era mais o intestino, o estômago dele começou a parar de funcionar, então a comida, tudo que ele comia ficava parado 3, 4 dias e ele vomitava. Não estava indo, literalmente estava paralisado. Foi quando eu comecei a orar, buscar, só que eu não conseguia ouvir. Eu não estava sensível à voz do Espírito Santo, porque eu deixei o desespero falar mais alto. E também eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. Parece que em muitos momentos ele ficou em silêncio. E eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá um sinal, Senhor, que sabe? E aí foi quando, nesse momento, eu acredito que o Espírito Santo veio e pairou sobre mim e me deixou claro: quem é você se o Senhor disser não? E se o Senhor quiser levar o Samuel? Eu pensei comigo: e se o Senhor quiser levar o Samuel, você ainda vai continuar adorando a Ele? Você ainda vai continuar buscando? Você ainda vai continuar tendo fé? Foi nesse momento. Eu desabafei com minha irmã e minha irmã: não, o Senhor não vai fazer isso porque Ele prometeu, Ele não volta atrás. Eu falei: não, Ele cumpriu o que ele prometeu. Mas a gente não sabe quanto tempo é o tempo aqui na terra do Samuel, qual é o propósito dele aqui na terra. A gente não sabe se daqui para amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, e se ele for embora, quer dizer que o Senhor não fez o propósito, não cumpriu o propósito na vida do Samuel? Não é válido? Tudo que eu vivenciei dentro da UTI, todos os milagres que eu vivi, as respostas que foram, as orações que foram respondidas, como assim? Que fé é essa? Que eu só vou crer se Ele fizer a minha vontade? Ele só vai ser Deus se Ele fizer a minha vontade. Eu falei não. A partir de hoje, para de orar assim. Simplesmente só peço ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Uau. Foi o mais doloroso para mim. Eu tive medo daquilo. Porque quando você diz: Senhor, faça a tua vontade, não a minha,
esteja preparado. É. E aí, naquele momento, meu coração descansou. Eu estava sentindo a dor do luto, era impressionante. Eu estava sentindo a dor do luto, literalmente, sem o Samuel ter ido embora. Eu estava sentindo que o Samuel já tinha ido embora. Era uma dor terrível e eu não tinha contato para ninguém. Eu senti que meu filho estava indo embora. E aí eu falei, seja feita a tua vontade. E falei, Senhor, e se for o Senhor levar meu filho, prepara o meu coração, não deixa ele sofrer. E louva ao Senhor pela vida dele e pelo tempo que ele tiver de passar nessa vida. E te agradeço porque foi através dele que eu conheci o teu nome, que eu conheci os teus milagres. E obrigada, Senhor, seja feita a tua vontade. Sim, foi quando eu ouvi esse chamado que o Senhor quis falar comigo de alguma forma, e a partir dali eu não quis mais sair da presença. Foi ali, sabe? E aí foi quando eu entendi que foi assim, um verdadeiro milagre no filho de Samuel. Foi eu ter encontrado Jesus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te but I'm measuring more like 34. Oh my gosh. Has She had said 34 weeks, 34 semanas. Has she had an ultrasound before? No, it's the first time because that she know. Ai, amiga, então vai antes do final de julho? A conta tá errada. Eita, amigo, nossa conta deu errado. And what did you say if it was a girl or a boy? Why? What did you say? She make an exam blonde e say boy, but No. It's a girl, it's a girl, amazing girl. não, eu tava assim, eu tava. Welcome, baby girl. Oh no! Congratulations. Eu falei, I don't have hell. To be so amazing. I know. Amigo, sabe? Be so amazing. It's a girl. É Miguela. É Miguela. Não, fala assim por causa da decoração. Congratulations to you. Welcome, baby girl. Welcome, baby girl. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo.
o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Porque antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser cuidadora, antes de ser enfermeira, antes de ser essa mulher forte que lutou no hospital, que brigou com os médicos, com os enfermeiros, porque via falta de cuidado do seu filho, você já tinha um propósito aqui na Terra. E a gente não quer que você se esqueça disso. Faz sentido para você? Mostra para elas. Que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ela se lembre que ela, antes de tudo, já era filha. Já era filha do rei. Eu sou filha do rei, mesmo quando eu não consigo ver, mesmo quando tudo em mim diz não, tua voz me faz permanecer. Eu sou filha do rei e teu amor me sustentou quando eu achei que era o fim. Tua graça me